Romanos capítulo 12, e eu quero ler com você somente 2 versículos para introduzir o nosso assunto hoje, que é Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, tá bom? Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, que falam a respeito dessa nossa união que a gente tem que ter como igreja. Lembra que o apóstolo Paulo está ensinando que a gente precisa viver em união. Que inclusive ele começa esse capítulo falando aquele versículo que a gente conhece bem, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então ele está fazendo um apelo, e dentro desse apelo ele fala que não há coisa mais importante do que a gente se conscientizar que nós somos unidos, que nós estamos unidos no Senhor. E isso é uma coisa muito importante que ele deixa bem claro aqui nos versículos 4 e 5. Então ele fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é a respeito justamente dessa nossa união que a gente precisa ter em Cristo Jesus, tá? Deixa eu tentar colocar dessa forma. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e me foi feita a seguinte pergunta: o que você gostaria de ver mudado nesse mundo? O que te incomoda? O que você gostaria que mudasse? O que você acha? Desigualdade social? Isso aí. O que te incomoda? Falta de amor. O que mais? Humildade. Você gostaria de ver mudado a humildade? Pessoas fossem mais humildes. Mais alguém? Mais alguém? O que te incomoda? Que as pessoas usassem mais crochê em casa. Não? Oi? Falta de respeito, né? Uns para com os outros. Se a gente pudesse mudar alguma coisa, seria isso que a gente mudaria no mundo. Então, a minha resposta, eu pensei um pouquinho, e a minha resposta foi mais ou menos assim: eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência de Deus na sua vida. Sabe? Em tudo. Não só quando estão na igreja ou quando estão lendo a Bíblia, mas em todas as coisas. Sabe aquela consciência de Deus o tempo todo? Porque quando você fala a respeito de Deus para as pessoas começam a se sensibilizar um pouco mais. Alguns rejeitam, alguns não querem saber de Deus. Mas a maioria das pessoas, quando você começa a se abrir, começa a falar do Senhor, ela começa a ver também as suas deficiências e começa a olhar para aquilo que elas estão devendo muitas vezes para Deus. E já aconteceu com você? A pessoa, quando você fala de Deus ou está falando de Jesus para alguém, a pessoa vira para você e fala: eu preciso voltar para a igreja. Já ouviu isso? Né? Às vezes a pessoa que já passou pela igreja, já passou por uma igreja, não importa que igreja foi, mas que tem a igreja como sendo aquele lugar ou aquele local ou aquela situação em que Deus está presente, em que Deus está ali para apoiá-lo, né? Para ajudá-lo. Então, o que acontece muitas vezes é isso. As pessoas sabem da importância da igreja.
E a igreja, irmãos, passa a ser fundamental na vida da gente, se a gente realmente quer colocar Deus nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele é tão enfático. Porque a igreja é composta de quê? O que é a igreja? Nós. Você sabia que a igreja nunca pode ser chamada de eu? A igreja não é singular, no singular. A igreja sempre é nós. Nunca pode haver alguém sozinho sendo igreja. A igreja sempre tem que ter mais alguém perto. Por isso que o apóstolo Paulo coloca isso para a gente de uma maneira muito, muito enfática. Tá bom? Eu sei, tem muitas pessoas que falam que tem bom relacionamento com Deus. Mas, gente, relacionamento com Deus, apesar de ser individual, ele não é privado. A gente tem relacionamentos individuais com Deus, mas ele não é simplesmente que ninguém pode ver. O nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal, mas ele não é particular. A gente tem mandamentos que a gente tem que expandir o nosso relacionamento com o Senhor. Por exemplo, os 2 grandes mandamentos, que a gente tem batido bastante nessa tecla aqui. Quais são os 2 grandes mandamentos? Primeiro, amar a Deus de todo o café. Café, lembra do café? Coração, alma, forças, entendimento. Pegou? Nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Mateus capítulo 22, o Senhor ensina isso de uma forma muito forte para a gente. E o próximo versículo fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, para que a gente possa realmente ter bons relacionamentos com Deus, nós precisamos ser relacionais. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, tá? E aí é que entra esse lugar que não foi nós que inventamos, tá? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que inventou, chamado igreja, que a gente precisa valorizar. Porque a igreja, irmãos, é o lugar onde nós vamos encontrar de verdade o apoio que a gente precisa para que a gente possa cumprir exatamente aquilo que Deus quer para a gente, viu? A ideia é que você pode olhar sempre na Bíblia, nós sempre somos chamados, incentivados, ordenados a termos um relacionamento com o Pai e também com os irmãos. A gente sempre está sendo levado a nos relacionar com Deus e nos relacionar com as pessoas. Se você é uma pessoa que não gosta de gente, vai ser muito difícil você seguir o Senhor. Vai ser muito difícil você seguir a Deus. E aí é que entra a igreja para te ajudar com isso. Então, o que eu quero passar para você hoje é um pouco da sua vontade, da necessidade que a gente tem em querer de verdade fazer parte da igreja. E não estou falando desta igreja, tá? Se for dessa igreja, melhor, tá bom? Mas de fazer parte realmente da igreja que é o corpo de Cristo. Fazer parte da igreja que é o convívio com os outros irmãos. Que nós aqui nessa igreja também fornecemos, tá bom? A ideia é que a gente precisa fazer questão de fazer parte, de pertencer à família de Deus na igreja. Hoje a igreja tem sido muito negligenciada, até recriminada lá fora. As pessoas falam mal das igrejas, falam mal dos convívios das pessoas, mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver que ela realmente nos ensina a estar próximos, a estar cada vez mais próximos uns dos outros, para que a gente possa estar servindo ao Senhor. Tá? Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso.
Tá bom? Então, eu quero te dar 3 razões pelas quais você deve fazer questão de fazer parte da família da igreja. Tá pronto? Vou te dar 3 razões pelas quais você deve fazer questão de pertencer à família da igreja. Tá? Primeira coisa, a igreja, a família da igreja, nos dá uma identidade e um propósito na vida. Entendeu? Nos dá uma identidade. O que eu quero dizer com isso? Olha em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, versículo 35. Olha o que diz ali. 35. João capítulo 13, versículo 35, olha o que diz, o que o Senhor Jesus Cristo disse. Opa, estou no capítulo 12 aqui. Está aí para você já, né? Ele diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a marca de um verdadeiro discípulo do Senhor é o quê? O amor uns pelos outros. E o amor a Deus fica onde? Onde é que fica? É em primeiro lugar. É automático. Se eu estou fazendo o meu amor aos irmãos, eu estou obedecendo a Deus. A ideia aqui é justamente essa. As pessoas muitas vezes falam: não, eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa em prol do meu irmão, automaticamente eu estou amando o Senhor. Por isso que ele coloca aqui: todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês demonstrarem esse amor uns pelos outros. Isso é uma identidade, tá? Você já deve ter conhecido pessoas que se dizem filhos de Deus, ou discípulos de Jesus, ou crentes, ou seja lá o que for, mas que têm uma atitude péssima. Já conhece alguém assim? Né? Espero que não seja nenhum de vocês, hein? Tá? Que há pessoas que a gente tem que chegar e falar assim: não liga para ele não, siga Jesus, né? Não olha para ele não. Por quê? Porque são pessoas que dão um péssimo testemunho daquilo que deveriam ser, né? A ideia aqui é isso. Como é que nós vamos nos identificar com Cristo se nós não fazemos aquilo que Ele manda a gente fazer? Se nós estivermos amando as pessoas vão ver Jesus em nós, independentemente daquilo que a gente falar. Nós temos uma identidade. Nós somos realmente discípulos se nós amamos uns aos outros. E é interessante, porque a igreja está diretamente relacionada com isso. Qual é a segunda pergunta que alguém faz para alguém? A próxima pergunta que alguém faz para alguém quando essa pessoa se declara crente. Qual é a próxima pergunta? A pessoa chega para você e fala: não, mas eu sou crente. Qual é a próxima pergunta que você faz? De que? Por que a gente pergunta de que igreja? Por que a gente tem essa curiosidade? Por que você acha? Porque a igreja identifica aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê. Cria uma identidade. A igreja cria esse senso de pertencimento. Se eu pertenço à igreja batista, aquela igreja batista ali na esquina, eu conheço o pastor lá, aquele barbudo, né? Conheço aquele pastor. Então, conheço aquele irmão lá que frequenta aquela igreja. Gente boa. A gente cria esse senso de pertencimento.
né? A gente faz com que as pessoas possam entender qual é a nossa ideia, aquilo que a gente está usando, aquilo que a gente está praticando. A gente tem essa identidade quando a gente está na igreja, tá bom? A igreja nos ajuda a nos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, né? Foi Ele que inventou isso. Lembra que Ele disse? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem uma história bem interessante, a história do jovem rico. Vem comigo para Marcos capítulo 10. Em Marcos capítulo 10, a gente vê o Senhor Jesus Cristo ensinando, falando a respeito de várias coisas. E no versículo 17, um cara vem e começa a conversar com ele. Um jovem rico. E olha só como é que foi esse diálogo. No versículo 17 diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Lembra qual foi a atitude dele? Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que essa história nos mostra? Ele era um cara, creio eu, religioso, porque ele chega para Jesus chamando ele de mestre. Ele não era um cara sem religião. Provavelmente frequentava a sinagoga, frequentava as coisas. Também tinha noção de céu e inferno, porque ele estava ali perguntando como é que ele podia herdar a vida eterna. E era um cara bonzinho, porque quando Jesus falou para ele seguir os mandamentos, ele falou: olha, a não ser que ele tenha mentido, né? Mas eu acho que não. Ele falou: tudo isso eu já tenho observado. Então as atitudes dele eram atitudes boas. Eu acho que se fosse alguém do nosso convívio, seria um cara que a gente gostaria de ter ele como parte do nosso ciclo de amizade. Tá? E uma coisa interessante aqui no versículo 21 é que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus teve compaixão dele, porque ele sabia o que estava acontecendo dentro do coração daquele cara. Ele estava confiando nas suas próprias obras, confiando naquilo que ele estava fazendo e depositando a sua confiança nele mesmo. Aí ele vira para esse cidadão e faz um convite para ele: larga tudo que você tem e vem com a gente. Quem era o agente? Vem com a gente. Era o Pedro, o Tiago, o João, os pescadores, lembra? O Mateus, coletor de impostos, o Zelote, né? Eu acho que eles não iam ter muito para oferecer, né? Estavam andando de um lado para o outro, não tinha muito lugar para ficar. Mas se ele queria realmente receber a vida eterna e aprender da vida eterna, ele tinha que fazer uma escolha. Tinha que saber o que ele realmente queria e com quem ele queria se identificar. E qual foi a escolha dele? Quando Jesus falou para ele: vem aqui para a igreja, vem ter comunhão com a igreja, com os irmãos aqui da igreja, né? Nem tinha igreja naquela situação, né? Vem aqui ter comunhão com a gente.
vem participar com a gente daquilo que a gente faz, vem ficar com a gente. Aí ele virou as costas e foi embora, porque ele escolheu a sua própria situação. Ele escolheu se identificar com aquilo que ele já tinha e não com o novo que Jesus estava passando para ele. Então, irmãos, é uma coisa que a gente tem que muitas vezes prestar atenção se a gente está realmente fazendo. Com o que nós estamos nos identificando? A gente realmente está se identificando com Jesus? Porque na sequência aqui, vai para o versículo 28. Na sequência aqui, o Pedro vira para ele e fala assim, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Viu? O que nós estamos falando aqui é que a gente não precisa ter a nossa própria, o nosso próprio mundo. A gente pode participar do mundo junto com os outros que estão em volta da gente. É a escolha que Deus quer que a gente faça. Nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos desamparados. Nós nunca estamos sem esperança, se nós realmente decidimos estar na igreja de Deus, na família de Deus. Se nós realmente nos identificamos com os discípulos de Cristo, com a igreja de Cristo, nós nunca vamos estar desamparados, nunca vamos estar assim. E é isso que aconteceu com esse cidadão. O que será que aconteceu com ele? Será que ele está no inferno hoje? Deus queira que não, né? Que ele tenha se arrependido e voltado. Mas se ele se manteve apegado às riquezas dele, o que adiantou? Quanto tempo mais ele ficou com aquelas riquezas? Então, irmãos, a gente precisa fazer questão de se identificar com Cristo através da família da igreja. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, é isso que o Senhor Jesus nos ensina, tá? Então essa é a primeira razão, tá? Que a gente precisa fazer questão de estar junto com a família da igreja. Existe uma segunda razão pela qual a gente deve fazer questão de pertencer à família da igreja. A família da igreja nos ajuda a eliminar comportamentos nocivos, prejudiciais. Como assim, pastor? Tem comportamentos que a gente faz que não são bons para a gente? São ruins para o nosso desenvolvimento? Né? A igreja nos ajuda a nos comportar dessa forma, a nos regrar, né? O que é mais fácil? Você que precisa fazer um regime. Não estou me referindo a ninguém aqui dentro, viu? Pode ficar tranquilo. Mas o que é mais fácil? Você fazer sozinho ou você fazer com alguém pegando no seu pé? Alguém junto com você? Por isso que tem academia, nutricionista, esposa, aquela coisa toda, né? Isso. Não é mais fácil assim? Quer dizer, pode ser que não seja nem tão gostoso, né? Mas a gente consegue fazer melhor, né? Se a gente tem que prestar contas para alguém, eu tenho que ir no médico e vou fazer exame. Então eu tenho que mostrar para o médico que eu tô progredindo através da medicação que ele passou, sei lá. Mas se eu estou sozinho e faço um plano meu sozinho, aí a gente não vai para frente. Olha o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26,
ele fala justamente dessa união que a gente tem com a igreja. Olha só que bacana. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, ele diz o seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Sabe aquela coisa? Se você está passando por um sofrimento e você está na família da igreja, você está na família de Deus, a igreja vai passar isso junto com você. Você pode ficar sozinho, isolado e sofrer sozinho? Pode. Mas a sua vitória vai ser muito menos provável. Mas se você está junto com os irmãos, se você está unido com os irmãos, se você faz questão de pedir oração, de estar sendo ajudado, sendo discipulado, você vai conseguir vencer as batalhas de uma forma muito, muito melhor. Quando a gente sofre, os outros sofrem com a gente, mas quando a gente se alegra, outros se alegram com a gente também. Olha o versículo 7 desse mesmo capítulo. Volta lá para o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A ideia aqui é que cada pessoa tem de Deus, do Espírito Santo, uma coisa separada para si. Um dom separado. E a gente vai ajudar uns aos outros nesse dom. Tá? Por exemplo, para que serve o dedo da mão? Pastor, para de fazer pergunta boba, né? Para que serve o dedo da mão? Para pegar alguma coisa? Muito bem. Então, se você chegar para mim e falar: pastor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude a pegar essa coisa. Aí eu vou lá, pego uma faca, corto um dedo meu e dou para você. Pode usar meu dedo. Olha, ele não gostou do que eu falei. Coisa feia, né, pastor, que você fica falando. Tá certo, viu? Não pode reclamar disso que eu falei, que é coisa feia. Viu? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindos, viu? Bom ter vocês com a gente. Mas o que eu quero dizer é assim: um dedo fora do corpo, o que adianta? Nada, não vai funcionar. O dedo ele só vai funcionar se ele estiver dentro do corpo, se ele estiver cumprindo a sua função. Um dedo, ele não ouve. Um dedo, ele não enxerga. Um dedo, ele não faz nada além do que ele foi feito para fazer. E um coopera com o outro. A ideia da igreja é justamente isso. E aí a gente faz o quê? A gente ajuda uns aos outros dentro daquilo que a gente tem as nossas deficiências. Imagina quando um olho está precisando, você já deve ter passado pela situação do seu olho ficar coçando, né? Aí você fica naquela situação, né? Tentando coçar o olho. O que você faz? Se você está normal, né? Numa situação normal, você pega a sua mão limpa, a sua mão ajuda você a coçar seu olho, concorda? Agora imagina se a mão chega para você e fala: olho, eu não gosto de você, eu não vou te ajudar. Ou eu tô com preguiça hoje. Eu vou ficar em casa assistindo a você ficar se coçando de casa, né? Pede para o dedão do pé te ajudar, porque hoje eu não estou bem. Não é isso, não funciona isso. A ideia é que a igreja como um todo participe uns com os outros. Deus deu dons para você para cobrir as minhas deficiências. Deus deu dons para mim para cobrir as suas. E nós vamos nos ajudando com isso. Um dos comportamentos mais nocivos da humanidade é o isolamento. Sabia disso? Você é uma pessoa que gosta de se isolar? Você é uma pessoa que gosta de se afastar dos outros?
Esse é um dos movimentos mais nocivos que existe na humanidade. Inclusive, eu fiz uma pesquisa rápida dentro do livro de doenças emocionais, e várias das doenças emocionais, transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de problemas de autismo, todos os problemas relacionados, toque, todos os problemas relacionados com emoções, quase todos eles têm o isolamento como consequência nociva. Tem o isolamento como uma das características que mostra que a pessoa está tendo algum transtorno. Então, o isolamento é muito ruim para cada um de nós. Por isso a importância da família da igreja. Porque a gente vai se ajudar uns aos outros e vai tirar esse tipo de comportamento que pode ser combatido. Você sabia que Jesus foi quem inventou a terapia de grupo? E chamou isso de igreja? Foi Jesus quem inventou a terapia de grupo. A igreja, gente, não é nada mais do que uma terapia de grupo, que os psicólogos gostam tanto, né? Quando a gente está na igreja, a gente está nessa terapia. Tá bom? Nós estamos lutando para isso, estamos nos ajudando uns aos outros. Então, ela ajuda a eliminar esses comportamentos nocivos. Então, vamos praticar e fazer questão de estar na igreja, tá? De fazer parte da família da igreja. E por último aqui, eu gostaria só de citar que a igreja nos ajuda a desenvolver músculos espirituais. Quem é que gosta de musculação aí? Quem é que gosta de academia? A igreja nos ajuda a desenvolver músculos espirituais. Olha Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo coloca o seguinte: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo na medida que cada um realiza a sua função. A ideia aqui é que a gente cresce, que a gente se fortalece quando a gente está junto em igreja. Cada um fazendo a sua parte e a gente se fortificando. Olha o capítulo 6, versículo 10. De Efésios também, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6 e 10. Fortaleçam-se no Senhor. Como que a gente consegue fazer isso? Através da igreja. A igreja nos dá esse fortalecimento. É interessante, é muito interessante. Leandra, você está comigo aí? Vem comigo para Atos. Vou fazer uma maratona com você agora. Atos capítulo 14. Atos 14, versículo 21. Dá uma olhada, vou colocar só alguns versículos na sequência. Veja que palavra vai aparecer em comum. Atos capítulo 14, 21. Eles pregavam as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Continua. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, continua, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Agora pula para o capítulo 15, versículo 32. 15, 32. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Pula agora para o versículo 41. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Pula agora para o capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia.
E tem mais versículos aí, tá? A gente podia pegar o livro de Atos e correr em cima dele. Qual foi a palavra que foi comum? Fortalecer. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo indo nas igrejas junto com Silas, com os seus discípulos, os seus companheiros de viagem, fortalecendo as igrejas através da pregação da palavra. Isso é que a palavra de Deus ensina para a gente. É na igreja que nós vamos ser fortalecidos. Ninguém vai ficando em casa, vai ser fortalecido. Ah, mas eu vou ler minha Bíblia em casa. Sim, mas a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É através da pregação da palavra, é através do convívio com os irmãos, é através da gente estar junto, orando uns pelos outros, que nós vamos nos fortalecer. E assim é que a palavra de Deus quer que a gente viva, sempre fortalecidos uns com os outros. Olha 1 Tessalonicenses capítulo 5. Hoje nós estamos vendo bastante versículos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz lá. Por isso, exortem-se, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A ideia é que a gente fortaleça uns aos outros. Pula agora, Leandra, para mim, para o versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. A ideia é que a gente sempre esteja fazendo as coisas uns para os outros. É que a gente sempre esteja fortalecendo e amparando uns aos outros. Então, quando a gente se fortalece, quando a gente se une, quando a gente ajuda um ao outro dentro das dificuldades que o outro tem, a gente se fortalece, a gente se ampara, a gente fica forte, para que quando a gente estiver sozinho, a gente consiga vencer as batalhas, através da fé, através da força que Deus nos dá. E isso a gente tem também dentro da igreja. A igreja nos fornece isso. Se você já passou um tempo fora da igreja, você sabe do que eu estou falando. Como a nossa fé esfria, como o nosso relacionamento com Deus decai, porque a gente não se fortalece. A gente não consegue fazer isso sozinho. Deus não nos fez para fazer isso sozinho, para nos fortalecer sozinhos. Olha Hebreus capítulo 3, versículo 13 agora. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Olha só que interessante, o escritor de Hebreus aqui coloca, ele diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama quando? Hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, nós estamos vivendo uma situação em que o mundo está embutindo o pecado dentro da cabeça da gente o tempo todo. Liga a televisão para você ver. A gente está sendo bombardeado pelo pecado o tempo todo, por filosofias erradas, por coisas que vão nos afastar do Senhor, nos afastar de Deus. A igreja é o nosso porto seguro. O convívio com os irmãos, a família dos irmãos, é que vai fazer com que a gente possa, unidos, nos fortalecer no Senhor, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida e agradar a Deus, e não ser endurecido pelo engano do pecado. Quanto mais a gente se afasta da igreja, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente se afasta do convívio com os irmãos,
mais a gente esfria. Lembra daquela ilustração que a gente sempre fala da brasa se afastando da fogueira? Você pega uma brasa, coloca ela para fora da fogueira, o que acontece? Vira carvão, né? Mas se você coloca ela de volta na fogueira, ela esquenta. Ela vira brasa de novo. Nós só vamos conseguir nos fortalecer para cumprir o propósito de Deus na vida da gente se a gente estiver firme como igreja. Tá? E ser firme como igreja não é simplesmente frequentar os cultos. É estar em comunhão com os irmãos. É estar ligado com as células. É estar ligado com o que acontece com o Senhor. É estar ligado, se deixar mostrar a sua vida para aqueles que estão ajudando você, amparando você, orando por você. É se interessar pela vida dos outros que estão ao seu redor. Isso é ser igreja. Isso nos fortalece. Isso faz com que a gente seja fortes espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. E nós precisamos fazer questão disso. A igreja, irmãos, então nos identifica com Cristo. A igreja nos ajuda a eliminar essas coisas erradas da vida da gente. E a igreja nos ajuda a nos fortalecer de uma forma que a gente vai vencer as batalhas da nossa vida. Agora, o que a gente precisa é decidir. Tá bom? A decisão é nossa. Feito aquela situação do jovem rico. É decidir realmente buscar o Senhor e buscar o Senhor através do convívio com a igreja. Porque só permanece realmente com o Senhor aqueles que buscam convívio com a igreja. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Às vezes nós achamos que nós estamos certos, mas a gente está só sendo enganado por esses desvios do pecado. A gente está só enganando a gente mesmo pelas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. O que é que está dentro de você? O que realmente você está sentindo de dentro? Qual é a sua decisão com respeito à igreja do Senhor? Porque é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos mostra o que a gente tem que fazer. Eu li uma parábola chinesa que eu achei bem interessante. E eu quero concluir com isso hoje. Fala a respeito de um monge que foi mordido por um escorpião. Ele estava passando por um riacho, e esse riacho estava levando um escorpião na correnteza. Esse monge, ele saiu correndo atrás do escorpião, entrou dentro do riacho e conseguiu pegar o escorpião pela mão para trazer ele para a beirada para que ele não se afogasse. Mas nessa de voltar para a beirada, o escorpião picou ele e caiu de volta no riacho. E ele, morrendo de dor por causa da picada do escorpião, se jogou de novo no riacho, pegou o escorpião de novo e trouxe ele para a beirada e colocou ele em terra seca. Diz que os discípulos que estavam ali observando ele, viraram para ele e falaram, mas mestre, o senhor morrendo de dor, o escorpião malvado picou o senhor quando o senhor estava tentando salvar a vida dele, e agora o senhor, em vez de deixar ele morrer, porque ele picou o senhor vai lá e salva ele de novo. O mestre simplesmente respondeu para ele assim: ele agiu conforme a natureza dele, e eu agi conforme a minha natureza. Entendeu? Qual é a minha natureza?
Qual é a sua natureza? Você age segundo aquilo que realmente você diz que é? Você age segundo a sua natureza, ou o que você diz não condiz com aquilo que está aqui dentro? Isso, no que diz respeito à família da igreja, fica muito claro. No que a gente valoriza ou deixa de valorizar, no convívio com os nossos irmãos, que foi ordenado pelo Senhor. Então, gente, eu quis trazer essa mensagem hoje, porque a gente está passando por uma situação em que a pandemia voltando com força, como ela está voltando, a gente acaba negligenciando a igreja do Senhor, negligenciando o convívio com os irmãos. É muito sério, porque muitas vezes a gente não deixa de ir num mercado, não deixa de ir numa padaria, não deixa de trabalhar, não deixa de pegar ônibus, mas deixa de vir na igreja. E você sabe muito bem, quem está em casa sabe do que eu estou falando. Em casa não é a mesma coisa. A gente assistiu o culto de casa. Nós assistimos domingo passado de casa. E olha que lá em casa não tem nem bagunça, né? Assim, de criança, a gente fica bem quietinho, né, Menega? Mas é diferente. E você sabe disso, né? Amém, muito bem. Deixa eu só passar para o pessoal de casa que não ouviu a senhora, viu, dona Daisy? Mas dona Daisy está falando aqui que aqui na igreja é a terapia dela, né? E eu sei que todo dia ela está em contato com todo mundo da igreja também, né, dona Daisy? Através do Zap, através de outros meios, né? Mas o que eu quero lhe dizer é assim: a gente precisa da igreja, a gente precisa desse convívio. Não se deixe ficar isolado. Não se deixe convencer do isolamento. Está vacinado? Está tomando todos os cuidados? Está fazendo a sua parte? Lembra que Deus está fazendo a parte dele também. Não se deixa convencer por essa filosofia de que a gente precisa ficar separado. Deus é quem permitiu isso na vida da gente, na vida do mundo, para mostrar para a gente os verdadeiros valores, e a gente precisa ir atrás desses valores a partir de agora. Então, irmãos, nós vamos retomar a partir agora de fevereiro as atividades que a gente vai ter na igreja. Passou esse tempo agora de janeiro, de férias, né? Nós vamos retomar a escola dominical, vamos retomar as reuniões de jovens, vamos retomar as células, vamos retomar todas as atividades que a gente precisa fazer para que a gente possa se fortalecer e não esmorecer e progredir naquilo que Deus quer para a gente. Então, lembra disso, a gente tem que fazer questão de assumir o nosso papel como filhos de Deus dentro da família de Deus. E Ele chamou isso de igreja, tá bom? Nós estamos juntos, nós somos um nós e não um eu, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom e nos ajuda. Eu te peço que o Senhor nos fortaleça a poder entender aquilo que o Senhor quer para nós através da Tua Palavra. Essa união que a gente precisa ter como igreja, Senhor Deus, essa vontade de estar Te buscando como família, não ficar isolado, não ficar com medo. Que o Senhor nos dê, Pai, todas as forças e as condições para que a gente tenha a capacidade de Te seguir juntos. Pai, nos dá um amor tão grande um pelo outro, que as pessoas possam olhar para a gente e enxergar o Senhor. Que o Senhor seja honrado através do nosso convívio, através do cuidado que temos uns pelos outros. E não nos deixa, Senhor Deus, falhar
Não nos deixa, Senhor Deus, falhar uns com os outros, mas nos ajuda a nos fortalecer em Ti. Que eu possa, Senhor Deus, ser bênção na vida dos meus irmãos e que os meus irmãos possam ser bênção na minha vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém.